Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. E neste segmento de aula, na aula 10, iremos dar continuidade à aula passada, em que falamos dos gráficos direcionados e a relação binária. Em resumo da aula passada, a gente viu que existe uma correspondência aí de 1 para 1 entre as relações binárias nos conjuntos de n elementos e também a relação, a correspondência entre as relações e os gráficos direcionados com n vértices e sem arestas paralelas. E também vimos que existe uma relação de correspondência entre as matrizes booleanas de n para n com os gráficos direcionados com n vértices e sem arestas paralelas. Então, toda relação binária nos conjuntos de n elementos vai ter a representação de um grafo direcionado com n vértices e sem arestas paralelas, e também vai ter uma matriz booleana de ordem n por n. Então, se existe essa relação, então podemos fazer também a relação binária dos conjuntos de n elementos, assim como a representação de uma matriz booleana de n para n. Então, existe essa relação aí entre essas características que a gente abordou nas aulas anteriores. Então, se eu der uma matriz de adjacência, eu consigo encontrar a relação da adjacência. Se eu der a relação da adjacência, eu consigo encontrar a matriz de adjacência, assim como eu consigo encontrar o gráfico direcionado. Então, eu consigo encontrar essas duas coisas, dado a relação da adjacência. Então, da mesma forma, se eu der uma matriz de adjacência, eu consigo encontrar a relação da adjacência e também o gráfico direcionado. Então, existe uma relação entre esses componentes que eu acabei de falar. Então, nessa aula, iremos praticar todos os elementos que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Encontre aí a matriz de adjacência e a relação da adjacência para o gráfico abaixo. Então, vocês vão desenvolver a relação de adjacência e a matriz de adjacência do gráfico aí abaixo. Então, você vai dar uma pausa no vídeo e aí, se você vai tentar resolver essa questão, e em sequência vocês continuam aqui com a aula. Bem, se vocês fizeram a questão, então vamos tentar resolver elas na prática lá na ferramenta. Então, com aqui a ferramenta aberta, nós iremos utilizar aqui pegar o exemplo da aula, do exercício. Iremos encontrar justamente a matriz e a relação. Primeiro eu vou encontrar a relação. Então, eu vou dar... A relação é dada aqui com um conjunto formado por 3 elementos, ou seja, 1, 2 e 3. E a relação que nós teremos é o quê? A relação de par ordenados. Quem seriam esses par ordenados aqui? Eu tenho a relação de 1 para 1. Tenho a relação do vértice 2 para o vértice 1. Existe a relação aqui do vértice 2 com o vértice 3. Existe a relação do vértice 3 com o vértice 2. Então, isso aqui é a representação através da relação binária desse grafo. Agora eu vou fazer a matriz. Então, eu vou pegar aqui só a estrutura desse grafo, dessa matriz já pronta aqui. Eu vou aproveitar e trabalhar com 5 colunas e 5 linhas. É uma matriz de ordem de 3 por 3, então nós temos 9 espaços para serem preenchidos. Então, existe a relação, eu vou colocar aqui, apagar esses elementos, para a gente iniciar ela. Ou seja, é uma matriz de ordem 3 por 3. Vamos verificar a relação. Então, existe a relação de vértice 1 para o vértice 1, então eu coloco 1 aqui. Não tem relação de 1 com 2 nem 1 com 3. Porém, existe a relação do 2 com o 1 e com o 3, mas não existe um laço no vértice 2, então é 0 aqui. O 3 está relacionado apenas com o 2. Não relaciona com 1 e nem relaciona com ele mesmo. Então, essa seria a resposta aqui para aquela questão em que verificamos, através dado o grafo, eu consigo encontrar tanto a relação como também a nossa matriz de adjacência. Mais um exercício. Eu vou dar agora o grafo, eu dou a matriz de adjacência e aí eu quero que você desenhe o grafo direcionado e a relação de adjacência. Da mesma forma, você vai dar pausa no vídeo, vai tentar resolver esse exercício e em seguida vocês continuam no vídeo. Bem, vamos lá. Com base no exercício dado, nós iremos resolver através dessa matriz de adjacência e vamos encontrar tanto a relação como o grafo. Então, só repetindo aqui. A relação aqui, o conjunto é formado pelos elementos de 1 até 5. E a relação de adjacências vamos verificar se existe, certo? Então, primeiro vamos ver aqui quais são os pares ordenados. O 1 está se relacionando com o 4, então 1 com 4 é um par ordenado.
Se você observar a linha 2, o 2 está relacionado apenas com 5. O 3, a linha 3, nós não temos nenhuma relação de adjacência, mas o 4 existe relação de adjacência com o vértice 2 e apenas, né? E o vértice 5 existe apenas relação com o vértice 3, então 5 e 3, e 5 e 4 existe relação de adjacência entre esses vértices. Então, a resposta, nesse caso, para a relação de adjacência seria essa. Então, dado o grafo também, dado a matriz, eu consigo também encontrar o grafo. Então, eu vou desenhar aqui um grafo com 4 vértices, eu vou aproveitar essa estrutura aqui. Esse grafo ele vai ter exatamente 5 vértices. Vou colocar essa relação aqui embaixo. E aqui eu vou apagar esses vértices, essas arestas, desculpa. E eu vou dispor os outros grafos, mais outros vértices. Então, o vértice 4 e o vértice 5. Então, eu tenho aqui o vértice 1, o vértice 2 e o vértice 3, 4 e 5. E aí, com base nesses vértices, vamos ver a relação de adjacência que existe entre eles. Então, o vértice 1 está interligando ao vértice 4. É um grafo bem simples mesmo, porque tem poucas relações. 2 com 5. O 4 está interligando ao 2, dessa forma. E o 5 está interligando ao 3, dessa forma. E, por fim, o 5 também está interligando ao 4. Então, esse seria o grafo direcionado, dada essa matriz de adjacência. Ou seja, então a gente consegue, através da matriz de adjacência, conseguir também a relação da adjacência e também do grafo direcionado com N vértices. Também conseguimos, dada a relação de adjacência, podemos também encontrar tanto a matriz de adjacência também como o grafo direcionado. Então, nós temos essa seguinte relação de adjacência e vamos encontrar aí tanto o grafo como a matriz. Então, vou só resolver essa questão aqui do lado. Eu dou a relação. Só um minutinho. A relação é o quê? O conjunto é formado pelos elementos de 1 até 6. Então, o conjunto aqui ele é com 6 elementos. Parece que tem dois. Pronto, tem 6 elementos. E na relação de adjacência tem do 1 para o 4, do 1 para o 5. E também tem a relação do 1 para o 6. Existe relação também entre os vértices 6 e 2, do vértice 6 e 3, e também relação entre os vértices 6 e 5. Pronto, existe essa relação aí. Com base nesse conjunto de vértices, eu consigo encontrar aqui a minha matriz de adjacência e o grafo direcionado. Então, eu vou fazer aqui outro. É uma tabela com exatamente 7 linhas e 7 colunas. Lembrando que eu coloco dessa forma para a gente identificar mais fácil, sendo que uma vai ser o cabeçalho. Então, eu vou dispor aqui os vértices de 1 até 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui também de 1 até 6. Então, dada a relação de adjacência, a gente consegue encontrar também a matriz. Olha só. Existe a relação do 1 para o 4, do 1 para o 5 e do 1 para o 6. Os demais não têm relação, então colocamos 0. O 2 não tem relação com ninguém também, e o 0 também, e o 3 também não. Assim como o vértice 4 também não tem relação com nenhum outro vértice. Dessa forma aqui eu estou colocando zeros nas linhas.
E no vértice 5 ele também não tem relação com nenhum outro vértice. Já o vértice 6 existe relação com o vértice 2, então onde tem 6 e 2 colocamos um 1, com o vértice 3 e com o vértice 5. Nos demais casos, 0. Então é uma matriz muito desnecessária, nesse caso, se você for para pensar. Não dá para representar teores conjuntos no computador, mas usando aqui uma matriz é possível, só que vai ficar uma matriz muito poluída, né? Com muitos zeros e desnecessário você ocupar 36 espaços aqui. Ok, vamos agora fazer o grafo dessa minha matriz. Então eu vou aproveitar aqui a estrutura desse grafo, eu vou só apenas colocar mais um vértice e apagar aqui esses segmentos de reta, no caso as arestas. Vou colocar um vértice 6 aqui abaixo, dispor melhor esses vértices. Ok, nós temos de 1 até 6 aqui. Então, a relação que existe é do 1 para o 4, então eu vou ligar do 1 para o 4, depois do 1 para o 5 e do 1 para o 6. Só existem essas relações aqui. Já o 6 interliga quais vértices? O 6 interliga ao vértice 2, então sai do 6 para o 2. O 6 interliga ao 3, então sai do 6 para o 3. E também o 6 com 5. Então, nós temos essa representação aqui desse grafo, dada essa relação. Também conseguimos encontrar, dada a relação, conseguimos encontrar a matriz e também o grafo. As relações, já dadas as relações aí, nesse caso, as relações dos grafos direcionados, relações binárias, a gente consegue encontrar a união e a interseção das matrizes booleanas. Tanto as matrizes booleanas, como também, dada a questão aí do grafo, a gente consegue fazer a união e a interseção deles, certo? Então, a união, mas é mais fácil trabalhar com matrizes por conta mesmo das operações que a gente pode fazer de ou, né, no caso, a operação AND e a operação, no caso, OR, né, OR, em que a gente pode fazer entre as matrizes. Como só tem uns e zeros, é aquela regra que a gente utiliza, utilizando, nesse caso, os operadores lógicos, né, os operadores booleanos. Então, a união da matriz de duas matrizes R e S, ele terá 1 na posição, se for a união, terá 1 na posição I e J se a matriz R ou a matriz S tiver 1 na posição. Se tiver apenas uma relação, ou seja, eu tenho duas matrizes de ordem n por n. Eu vou fazer a relação aqui da união do elemento A índice I, J com o elemento A índice J da matriz S. Então, eu tenho a relação, a união entre essas duas matrizes. Se existe pelo menos um 1 entre essa posição A índice J da matriz R ou o A índice J na matriz S, colocamos um 1, ou seja, a união, ou seja, basta que tenha pelo menos um 1 para colocarmos um 1 na relação de R união com S, ou seja, a relação entre essas duas matrizes. Já na interseção das matrizes R e S, terá 1 na posição IJ, ou seja, a índice IJ da matriz R comparando com a matriz, a posição A índice J da matriz S, vai ter 1 na relação de interseção, ou seja, R interseção com S, se e somente se ambos tiverem 1 na mesma posição, para dizer que nesse caso a simultaneidade. Então, portanto, a matriz booleana dessa relação vai ser justamente a relação de interseção, a operação AND. Então, vamos ver um exemplo aqui para tentar entender, para deixar as coisas mais claras. Então, eu tenho aqui, para fazer a união e a interseção dessas matrizes, elas têm que ser obrigatoriamente matrizes, uma relação binária, ou seja, você só tem que ter apenas uns e zeros, e elas têm que ter também o mesmo número de vértices, ou seja, a mesma ordem, ou seja, n por n. Então, nós temos duas matrizes aqui, R e S. Com base nessas matrizes, a gente consegue fazer a operação da união e da interseção delas. Então, vamos fazer ela através da ferramenta. Eu vou estar aqui a matriz R e a matriz S. Iremos fazer a interseção dessas duas matrizes. Eu vou copiar uma matriz aqui
que vai ser justamente a resposta dessa R união com S. Eu vou ter essa resposta aqui. Então, a união. Vocês vão colocar aí todo o formalismo matemático, porque aqui nesse caso eu estou usando apenas... você vai colocar R união com S, certo? E a interseção vocês vão utilizar justamente o R interseção com S. Opa, pera ainda. Então, eu vou colocar a união aqui e a interseção nessa outra minha matriz. Eu vou só apagar aqui as respostas para a gente ter uma visão melhor e clara, limpa, né, dessas relações. Então, vou colocar 0, 0 aqui. Quer dizer, limpar, né, primeiro para a gente fazer as operações. Eu vou apagar essa aqui e vou fazer copiar e colar essa outra. Pronto, então nós temos aqui a união e a interseção dessas duas. Né, vamos começar a fazer, né, no caso das operações. Então, o que é que diz o algoritmo? Eu vou colocar 1 na união, nesse caso a gente vai fazer a operação união agora, entre essas duas matrizes. Eu tenho aqui a matriz de ordem 4x4, na matriz R, e a matriz S também de ordem 4x4. Então, você vai observar aqui a posição aqui, essa posição com essa outra posição aqui, e você vai fazer a união, a operação delas duas, do OU aqui. Então, olha só, 0 e 0, a operação OU, ou seja, 0 ou 0, na operação da união vai dar 0. Se a gente fizer aqui a operação de 1 com 1, se você for observar aqui essa segunda linha, eu vou somente colocar apenas esses exemplos, mas para ganharmos tempo. Não vai ser necessário fazer toda hora essa pintura, mas eu somente fiz para o primeiro elemento, certo? Para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, a gente vai percorrer aqui linha por linha e coluna por coluna e vai fazer a operação. Então, vamos lá. Na linha 1 da matriz R, eu tenho, e na posição 2, nesse caso eu tenho 1. Então, 1 com 1 aqui, eu vou ter justamente o quê? 1. Ou seja, basta que temos apenas um 1 na operação OU para dar 1. Já aqui, olha só, temos do 3 eu tenho 1 e aqui temos 0. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1. E o 4, que é 0, e 4, que é 0 aqui também, eu coloco um 0. Então, nessa primeira linha vai ser assim, nessa união. Ou seja, onde tiver 1, a gente coloca 1. Se você for observar a segunda linha, nós temos 1 aqui, 4, então já desce esse valor. E você vai observar aqui na segunda linha da matriz S, vai ter 1, então coloco 1 aqui. Nos demais casos, nós não temos o 1, então colocamos 0, porque basta que temos o 1 para ser a união ser 1. Já na linha 3, eu tenho 1 na segunda linha, desculpa, na primeira coluna e na segunda coluna, então eu repito esse 1 dessa linha 3 da matriz R, e você observar que na matriz S eu tenho 1 na linha 1, já temos 1 aqui, e na coluna 4 também nós temos 1. Então, seria assim também. Na linha 4, você observa que existe também 1 na coluna 1 e na coluna 4, comparando aqui nesse caso com a linha 4. Então, na união, a gente vai fazer o quê? O OU aqui vai ser 1 e 1 aqui também, e o restante é 0. Já na interseção, você tem que observar com mais calma. Na interseção, ela vai dar apenas 1, se somente se tiver 1 naquela posição. Ou seja, nas duas posições que a gente está verificando, na posição A índice J da matriz R, como na posição A índice J da matriz S. Então, na posição aqui 1, 1, nós temos o 0. Então, se tiver um 0, já coloca um 0 aqui. Aqui nós temos um 1 na matriz R, na posição 1, 2. Aqui nós temos um 1 também na posição 1, 2. Como nós temos ambas, ou seja, em ambas posições, a gente coloca um 1 aqui. Se tivesse apenas um, como nesse caso, esse exemplo aqui, olha só. Na linha 1 e na coluna 3 temos o 1, porém aqui nós não temos. Então, se só tem 1 e 0, vai ser 0. E aqui, como nós temos o 0, então já é 0 de cara.
Na linha 2, nós temos tudo zero, olha só. De 1 até 3 temos zero, então já adianta aqui. Porque se, independentemente do valor lógico que encontrarmos na matriz S, o fato de ter zero nessa linha vai ser zero. E na última linha, no caso, a última relação, nesse caso, da segunda linha com a primeira, na quarta coluna, nós temos um 1. E observamos aqui, nós temos um zero, então aqui vai ser zero. Na terceira linha, nós temos 1 e 1 aqui, então o fato de ter 1 e 1 na mesma posição vai ser 1. Aqui nós temos 1 e 0 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 0. Na quarta coluna, na quarta linha, nós temos 1 e 1 vai dar 1. E aí o fato de ter dois zeros aqui já vai colocar 0 de cara. E aqui temos um 1. Temos um aqui também? Não, então colocamos o 0. Então essa seria a resposta, ou seja, através da matriz de adjacência mesmo, né, da relação binária, nós temos aqui uma matriz formada apenas com 1s e zeros e temos expressão dessas duas matrizes R e S. Então essa seria a resposta. Mais um exercício. Agora eu vou dar dois gráficos direcionados. Ambas têm que ter a mesma quantidade de vértices. Eles não podem ter arestas paralelas, então justamente estamos trabalhando com relações binárias. E tem relações aí de adjacência de A e B. Então eu quero que vocês vão desenhar o grafo. No caso, vocês vão fazer, com base nesses dois gráficos, nós podemos encontrar a matriz de adjacência de cada um deles, a matriz de relação, certo? E vai fazer a operação do OU e do AND, ou seja, a união e interseção, e, consequentemente, depois irá desenvolver o grafo delas. Então, vamos lá. Eu estou aqui com os dois grafos aqui embaixo. Eu vou fazer aqui, dado esse grafo, dado esse outro, eu vou considerar esse aqui, esse primeiro, como sendo R, e esse outro como sendo S. Então, eu vou considerar assim. Esse aqui é o R, e esse aqui vai ser o S. Então, com base nesses dois grafos, eu vou encontrar aqui a união. Primeiro eu vou transformar a relação dele, né? Nesse caso, esse R aqui, ele é um grafo. Eu vou pegar, deixa eu só limpar aqui a minha matriz. Já vou eliminar aqui já de cara essa segunda linha e a coluna 4. Então, vai ter uma matriz aqui de ordem 3×3. Então, eu vou representar ela dessa forma. Então, eu vou copiar e colar essa outra para essa aqui também. E a gente vai encontrar primeiro a transformação do grafo para a minha relação da relação da matriz. Então, eu tenho relação do vértice 1 com o vértice 1? Não. Com o vértice 2 temos e com o vértice 3 também. Se você olhar o vértice 2, você tem interligação com o vértice 3 e com o vértice 1, mas com o vértice 2 nós não temos. E o 3 tem relação apenas com ninguém nesse caso, né? A gente coloca 0 aqui em todas. Já o vértice, aqui no vértice 1, eu tenho da matriz S, ou seja, do grafo S, nós iremos representar aqui que nós temos um laço. E o G+, ou seja, o 2 e o 3, o 1 tem interligação apenas com o 2 e não tem com o 3. Mas o 2 tem interligação com o 3 e não tem interligação nem com o 1 nem com o 2. Já o 3 tem interligação apenas com o vértice 1 e o G+ é 0. Então, dada aqui a matriz, fica bem mais fácil de desenvolver para encontrar a união e a interseção. Então, eu vou encontrar aqui a união, vou pegar esse mesmo grafo, essa mesma matriz, vou apagar aqui. E agora vamos também encontrar a interseção desse meu grafo. Então, a união deles seria, a gente vai verificar se existe apenas um 1, pelo menos em uma das matrizes, a gente coloca 1. Então, nesse caso, nessa relação aqui, já tem 1 aqui de cara, então a gente coloca 1. Depois, 1 com 1 vai dar 1. E 1 com 0 vai dar 1. 1 ou 0 vai dar 1. 0 ou 0 vai dar 0. 1 ou 1 vai dar 1. Depois,
O 0 com 1 vai dar 1 e o restante vai dar tudo 0. Na interseção, você observa o quê? Vai verificar se existe a relação de simultaneidade. 0 e 1 vai dar 1, desculpa, vai dar 0. 1 e 1 vai dar 1. 1 e 0 vai dar 0. 0 e 1, no caso 1 e 0 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. E 1 e 1 vai dar 1. Depois, 0 e 1 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. E 0 e 0 vai dar 0. Então, nós temos aqui a interseção dessa forma. E com base na questão, ele pede também para desenvolver o grafo. Então, eu vou desenvolver o grafo aqui. Eu posso simplesmente, se quiser, eu posso copiar um desses grafos e aí, em sequência, fazer a resposta lá. Basicamente, se você for observar a união, você vai pegar o quê? O grafo, você vai observar os dois grafos e vai fazer realmente unir eles, certo? O que está faltando de relação aqui vai vir um grafo bem mais completo em relação a R e S. Então, observe aqui o grafo R e nós vamos fazer agora, certo? A relação. Então, na união aqui, nós temos relação de 1 para 1, então está faltando aqui o laço. Então, aqui nós temos esse laço. Ele não pode ser pode ser assim mesmo. O vértice 1 está interligando ao vértice 2, já temos essa relação, e o vértice 1 está interligando ao vértice 3. Do 2, por sua vez, está interligando ao vértice 1 e ao vértice 3, e o 3 está interligando ao vértice 1. Então, está faltando essa relação aqui entre o vértice 3 com o vértice 1, dessa forma. Por fim, nós temos a relação aqui entre, eu vou repetir esse mesmo grafo, aqui embaixo, e eu vou verificar. A relação que vai existir aqui é somente, deixa eu só limpar aqui o grafo, a gente vai fazer a relação. Vai ter a relação aqui do vértice 1 com o vértice 2, apenas, e o vértice 2 com o vértice 3. Pronto. Os demais não tem, nesse caso aqui, e a resposta seria essa. Então, eu posso dar dois grafos, em seguida vocês vão fazer a matriz, depois fazer a união e a interseção deles, e, por fim, eu peço para desenhar os dois grafos. Pronto, essa seria a resposta. Agora, bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.